Me recordo muito de gente vivenciar um pouco. Você não precisa ser vocal no Hoffman, mas as pessoas se sentem tão seguras que elas falam sobre os problemas dela e você automaticamente começa a perceber que todo mundo tem problema e os problemas são muito maiores que os seus. E eu me recordo, e aí que eu falo que eu acho que vocês têm muitas estatísticas, que algumas coisas causam traumas muito grandes. Eu me lembro da questão de ser um filho adotivo, transexualidade. Queria saber se isso continua. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão de ideologia de gênero, porque a gente sai de lá atrás, não era nem LGBT, tinha algum outro termo, mas hoje já ficou quase um abecedário inteiro. Um abecedário inteiro que eu nem sei os nomes todos, né? Porque a gente não consegue decorar. Eu tinha decorado LGBTQIA+, aí já aumentou. Quando eu decorei, já aumentou. Por um lado, quando a gente olha, você fala, liberdade para os adultos, cada um faz o que quiser da sua vida, etc. Mas eu queria fazer uma análise sobre os impactos psicológicos que isso trazem, porque eu já li bastante a respeito, entendi toda a história de tudo isso que trouxe, mas eu queria entender assim na prática, você que vivencia isso, como é que está sendo o impacto que isso de fato traz para essas pessoas? Então, é ainda muito impacto, muito. Elas não chegam, né, no processo ainda. Ainda não chegam. A gente tem muito pouca história de transgêneros. Olha só. São não binários, que não sabem direito o que são. O que a gente tem ainda, né, e bastante, são histórias de homossexualidade. Mas essa é mais antiga, essa está mais clara para a gente, né? A relação homoafetiva a gente já consegue compreender. Desde 97, a Organização Mundial da Saúde diz que não é doença. Então, a gente vem num trabalho de compreensão disso. Quando a gente começa a compreender e abrir espaço, aparecem as outras coisas, que é maravilhoso. Por quê? Porque nós estamos dando espaço para que isso apareça, porque não é verdade que isso é novidade, sempre existiu. A humanidade sempre viveu todas essas dores, mas elas ainda não podem ser descritas. As pessoas ainda não têm coragem de ir para um processo de autoconhecimento. Mesmo porque nós temos uma questão ainda social, né, grande, não só de preconceito, como de falta de dinheiro, do que eu vou fazer com isso. A sociedade mais abastada, aquela que tem mais dinheiro, é aquela que mais esconde. Então, se a gente for ver, né, quem mais se expõe, né, nessa comunidade, né, de todas essas letras, são as pessoas com menos dinheiro, são as pessoas que têm todas outras dificuldades além dessas. Essas estão dando a cara para bater, elas estão abrindo espaço, né? Elas estão corajosamente se expondo, falando disso, mas a sociedade com mais dinheiro, aquela sociedade ainda está numa discussão ainda sobre isso, de exposição. Mas você não está sentindo que está tendo uma transição? Porque, obviamente que no passado a gente era muito influenciado por televisão, que só tinha televisão. E agora está muito distribuído, tem internet, as pessoas têm voz e etc. E eu via que a gente valorizava muito as pessoas bem-sucedidas. Isso. Poxa, o Silvio Santos era um ícone, super bem sucedido, veio da pobreza, que história linda, maravilhosa. E todo mundo que aparecia numa capa de revista, ou que era um grande esportista, isso era idolatrado pelo Brasil. E eu tô vendo que agora a gente tá, às vezes, idolatrando o inverso. Como você falou, estamos indo para o oposto, né? Você tá sentindo que isso está acontecendo um pouco? Ainda, nós estamos em processo. O dinheiro ainda é uma grande idolatria. As pessoas que ganham muito dinheiro são as que são idolatradas. Então, esses influencers que vêm da comunidade, que são LGBTQIA+, com todo o respeito, né, por todas essas letras, claro. Mas são os que têm sucesso.
são os que ganharam dinheiro. A saga é a mesma. Né? É a pessoa que estava lá, que foi maltratada, que foi excluída da casa, que o pai bateu, que pôs na rua, que nananã, e que virou a mesa e que agora é um influencer de sucesso e que fala coisas. Então, a gente ainda está nesse caminho de Anitta, né? Que fez essa história, né? Uma história da onde ela veio, a transformação toda que ela faz, quem ela traz junto com ela, né? Então a história do funk é uma história muito poderosa de trazer essas pessoas da miséria no sentido do ostracismo, da não existência para uma existência, né? Mas ainda é atrás de dinheiro, fama, sucesso e que querem a mesma coisa do rico. Então, a saga é a mesma. Nós não fomos do 8 para 80. não fomos, né? É que nós estamos trazendo outras histórias, vivendo outras coisas, mas o caminho e a vontade ainda é de brilhar, de ter sucesso, de estar no primeiro lugar, de ter pódio, de ter muito strass, de muito brilho, ainda é essas questões. Mas no processo, as pessoas trazem muito sofrimento com essa sensação de não saber quem são. Então, atrás disso, tem uma dor muito grande de não se localizar. Além da dor que nós vivemos, então eu vivi o mundo machista, então eu fui desclassificada por ser mulher, mas eu era mulher. Eu não tinha dúvida disso, né? Então, eu tinha essa dor. As pessoas que vivem o preconceito, vivem o abandono, exatamente como nós vivemos, ainda tem uma dor de não saberem quem são. Elas vivem uma sensação de serem ETs, de estarem fora do planeta. Não combina. O que eu penso do meu corpo não é o que eu sinto no meu corpo. O que eu sinto no meu corpo não é a emoção que eu gostaria de perceber. Então, é um sofrimento muito grande. Essas pessoas merecem todo o nosso respeito. Que bom que a gente pode falar disso, que bom que elas podem aparecer, que bom que hoje não é mais crime, né? Não é mais bandidagem, não é mais sacanagem, nem sem vergonhice. É maravilhoso isso, mas ainda é um sofrimento grande, porque elas não se reconhecem. Muitas não se reconhecem como seres humanos, né? Nossa. Porque assim, o que eu sou? Então, aquela história do todes, né? Porque agora não são mais todos, é todes, porque não são todas. Então, tudo isso ainda é uma confusão, porque nós éramos binários. Até agora nós éramos binários, até ontem. Hoje nós somos não binários, mas o que é não binário? Né? Porque não binário, a gente não sabe o que é. Nem as pessoas. Então, os não binários que aparecem no processo, eu já começo pedindo perdão e digo, eu vou me enganar, já com o pronome. Porque está condicionado, né? Me perdoa, né? Eu tô aqui ainda na confusão do aprendizado e eles dizem, eu também. Eles também estão na confusão do aprendizado, eles também ainda não se acharam. Nunca se acharam e não podiam se achar. Hoje, eles já vão poder. Daqui a pouco eles já vão saber quem eles são. Daqui a pouco nós vamos aprender esse terceiro gênero, esse quarto, esse quinto, né? Porque nós estamos falando sobre isso. Vai aprender. Mas o que eu recebo hoje ainda é muita confusão e muita dor. Isso tem, obviamente, total influência com a sociedade, né? Que se vive, né? Eu sei que, por exemplo, nas Filipinas, se eu não me engano, a pessoa pode escolher o que ela quer, se vai ser menino ou se vai ser menina, e parece que é uma coisa muito comum e normal. Assim e pronto. Aceito pela sociedade como algo que faz parte, né? Porque é assim, né? E aí parece que eu não conheço, mas imagino que lá
talvez tenha menos essa complicação na cabeça das pessoas. É, porque e pronto, né? Aqui ainda não é. Né? Eles ainda estão lutando para ser. Eu não preciso lutar para ser mulher. Eu preciso me posicionar. No mundo machista, eu preciso me posicionar. Mas eu não preciso lutar para ser. Né? O trans precisa lutar para ser trans ainda. Antes de se posicionar. Né? Então, é uma dor anterior. Né? E que é uma dor deles mesmos. Porque todo mundo gostaria de pertencer e de ser igual. Esse é o nosso sonho. Sim. Nós queremos ser igual, por isso nós queremos ser igual aos nossos pais, por isso a dor da adoção é tão difícil, né? Eu tenho uma filha negra adotada e ela diz pra mim, você não faz ideia do que eu vivo. Ela tá com quantos anos? 17. Essa que tá com 17. E ela diz, você não faz ideia. E ela tem toda a razão. Eu não faço ideia do que é ser negra. Não vivemos isso. Eu não vivo isso. E ela diz, e você é loira de olho azul. Então, assim, você não faz ideia do que é ser sua filha. Porque deve ter muita confusão aí no meio do caminho, né? Porque o nosso sonho é ser igual. Nós queremos ser igual aos nossos pais, porque isso nos faz com que a gente pertença. Então, não ser homem, não ser mulher, também faz confusão, porque o meu pai e a minha mãe são homem e mulher, por isso me geraram, por isso me... Então, é essa confusão, é esse sofrimento, não é nem de não ser, é de não pertencer. É como se eu fosse outra raça. E tinha aquele lance de você não se sentir representado, né? Isso. Poxa, na minha infância não tinham bonecas negras. Não tinha. Então... Isso é novo, gente. Eu falo, gente, nós precisamos do século XXI para aparecer uma pequena sereia negra. E a gente ficar emocionado e começar a chorar. Que loucura. Não é uma loucura? Eu falo, nós estamos um pouco atrasados, né? Porque eu acho que o poder estava na mão de poucos, né? A voz, né? Quando eu falo poder, o poder da voz. Tava na mão de poucos. E agora, na hora que começa a aparecer, a gente começa a de fato se entender como sociedade e entender cada uma das particularidades dela, né? Esse foi o presente da internet, né? Então, assim, a gente tem um presente grande. É verdade que 30% da população não tem acesso nenhum a nada disso do que a gente está vivendo, né? Ainda estão fora desse mundo da internet. Sim. 30% da população mundial, isso é muita gente. A gente fica falando todo mundo nada, né? Todo mundo que tem esse acesso. É muita coisa, 30%. Né? Mas a internet nos trouxe esse presente de dar voz a desconhecidos, porque eu posso pegar um microfone ou posso pegar o celular e falar o que eu quiser, da onde eu quiser, né? E me posicionar e viralizar e arrumar a maior encrenca, né? A maior confusão. Esse é o poder da internet, né? Que a gente sabe de onde sai e não sabe onde chega. Por outro lado, sabe que o meu filho é comentarista esportivo e ele fala assim, mãe, nós não temos maturidade para usar as redes sociais, você sabe, né? Eu falei, eu sei. O avanço da tecnologia foi tão grande e nós não avançamos emocionalmente na mesma proporção. Nós estamos muito aquém. Nós estamos vivendo ainda no século XIX, do século XVIII, emocionalmente, ainda nos nossos paradigmas, e a tecnologia está no 25. Né? Então, a gente faz muita bobagem nas redes sociais. Né? Nós estávamos falando isso quando falamos desses influencers que desistem da carreira por conta dos dislikes, né? Então, assim... A luva de pedreiro isso. Foi um caso recente, né? Assim, a quantidade de pedrada... O Whindersson foi também super implacável, né? Foi muito duro pra ele. Então, assim, a quantidade de pancada que você recebe quando você fica famoso é muito maior do que a quantidade de aplausos. Porque as pessoas ficam esperando você ficar famoso, ela não está famosa, ela não está fazendo nada, mas o serviço dela é te detonar. Né? Achando que isso é legal, que ela está fazendo um serviço. E claro que ela está vivendo uma inconsciência. Ela está também num sofrimento, a gente compreende isso. É compulsivo e automático. É falta de maturidade. E nós não temos maturidade nem de um lado nem do outro.
E era isso que ele estava Verdade. falando. Falou assim, a internet é uma bênção, mas as redes sociais a gente devia desligar e voltar daqui 30 anos. Porque a gente não tem maturidade. É um tal de machucar pessoas. As pessoas falam barbaridades para as pessoas assim, como se nada. Como se a outra não fosse ter sangue, ela fosse ter sangue de barata e não se importar com aquilo. Ela tem a sensação que a distância é muito grande, né? Isso. E a pessoa que lê aquilo não tem como não mexer com a autoestima dela. Ela precisa ser um iluminado para falar, tá, tudo bem, delete É um isso. ser humano, né? Não é porque tá lá que ela não vai ver que é um assessor, não. Essas pessoas leem, impacta, E né? são seres humanos como nós, elas não são mais nem menos, elas apenas viralizaram um vídeo e deu certo alguma coisa, mas elas são seres humanos.